Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do estudo dos átomos, a gente vai falar um pouquinho dos modelos atômicos e com o estudo dos modelos atômicos a gente começa a ter um pouquinho da ideia da estrutura do átomo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais a fundo dele. Vamos entender primeiro o que é um átomo, né? O átomo sempre foi estudado, a matéria sempre foi a curiosidade, uma das curiosidades da química e da ciência, né? E o átomo é a menor partícula de qualquer material que você pode imaginar. Se você pegar um pedaço de um giz, um pedaço de madeira e dividir, conseguir dividindo ele, a menor partícula possível é o átomo, ok? Então a gente vai falar disso, de coisas microscópicas, coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas alguns experimentos tentam mostrar mais ou menos como que ele é. Os primeiros que começaram a falar sobre átomo, né, não dá nem para chamar, a gente não chama nem eles de cientistas, né, eles eram filósofos, né, o Demócrito e o Leucipo, que eles viveram antes de Cristo, mais ou menos meio século antes de Cristo, eles começaram a ter a ideia do átomo, assim, querer tentar entender como que os materiais é formado, pegassem um pouco de água e falar como que a água é formada, como que a areia é formada, como que uma barra de metal é formada. Então eles começaram a pensar o seguinte: o que deve formar esse material? Pequenas partículas muito simplesinhas, né? Foram as primeiras ideias do átomo, o átomo indivisível, né? Eles tinham um estudo bem rudimentar, né? Agora, já mais recentemente, né, entre 1766 e 1844, viveu John Dalton, que é uma das teorias mais importantes, né, o início do reestudo das novas descobertas, né, do átomo no período mais moderno. Então o John Dalton ele não tinha um recurso adequado, mas ele começou a formular uma teoria, né, para o átomo. Né? Como que seria o átomo? Né? Então ele disse o seguinte, que o átomo seria pequenas bolinhas indivisíveis, né, bolinhas maciças, esféricas, né, bolinhas indestrutíveis, indivisíveis, e substâncias são agrupadas por agrupamentos, né, são formadas por agrupamentos desses átomos. Né? Então a primeira ideia do Dalton aí é que o átomo era uma partículazinha pequenininha, uma esferinha, muito pequena, mas tão pequena que a gente não consegue enxergar ela. Por isso que a gente vai chamando de teoria, que é a melhor forma de explicar o átomo como a gente imagina que seja. Né? A teoria do Dalton ficou reconhecida como esfera maciça, está marcada embaixo em vermelho aí. A gente vai falar dos apelidos, das teorias deles também. Logo depois do Dalton, né, um período depois do Dalton, veio o Joseph John Thomson. O Thomson ele viveu entre 1856 e 1940, viveu até quase metade do século passado. Né? O Thomson ele descobriu as cargas elétricas do átomo. Né? Então o desenho do átomo é mais ou menos esse. Como que ele imaginava? O átomo como uma bola maciça positiva e algumas cargas negativas espalhadas em volta dele. Ele determinou que ele teria carga elétrica. Como que ele descobriu isso? Né? Ele começou a fazer um experimento com os raios catódicos. Né? Ele estudou muito a natureza elétrica da matéria. Né? Então ele sabia mais ou menos que os átomos, as partículas tinham cargas elétricas, porque esses raios podiam ser atraídos por outras partículas. Então ele determinou que o átomo tinha cargas positivas e negativas. O átomo dele ficou conhecido como pudim de ameixas, porque tinha como se fosse o pudim a carga positiva e as ameixas espalhadas em volta seriam as cargas negativas. Né? Já Rutherford, né, o nome dele é Ernest Rutherford, que viveu entre 1871 e 1937, ele já tinha um pouquinho de conhecimento de radioatividade, né, fazia estudos sobre radioatividade, então ele determinou que as cargas elétricas do átomo elas giravam em volta, as cargas negativas não ficavam junto com as positivas, e sim afastadas, girando em volta de um núcleo positivo. Então ele disse o seguinte, e o átomo tinha pouca massa e muito espaço vazio. Né? Então imagina assim, a teoria, vamos falar da teoria dele, né? Se você tem um centro, uma região central e um monte de bolinhas girando em volta, ele batizaram essa teoria dele aí, né, com um apelido de sistema solar, né, como se o núcleo fosse o Sol e as partículas em volta, né, as cargas negativas que ficavam em volta fossem como os planetas. Né. O Rutherford então ele determinou isso, ele disse que os elétrons ficavam separados do núcleo, os elétrons que são os negativos, no desenho as bolinhas azuis, e o núcleo positivo, que no desenho aí são as bolinhas vermelhas. Né?
O desenho do átomo também é bem exemplificado um pouquinho embaixo, aí, porque o átomo não é um monte de círculo bonitinho, né? As partículas elas andam meio que aleatoriamente, né? No átomo, assim, um pouquinho mais rápidas, sofrem desvio, né? Aqui, né, a gente já tem o experimento do Rutherford. O que o Rutherford fez? Ele colocou, vamos imaginar aí, ó, que lá na primeira parte, no lado esquerdo, ele colocou uma radiação, um material radioativo emitindo luz e uma lâmina de ouro, né? Essa lâmina de ouro, essa radiação atravessava a lâmina de ouro e alguns raios sofriam desvio. Ele sabia que essa radiação era positiva, né? Então, os raios que sofriam desvio é porque eles encontravam regiões positivas no meio. Então, acompanha no desenho do lado direito aí, ó. Quando os raios estavam vindo e encontravam as regiões centrais positivas, eles sofriam algum tipo de desvio, mas eram poucos os desvios que aconteciam. Então, o que ele concluiu aí? Ele concluiu que a região do átomo era muito pequena positiva, porque poucos raios que eram de carga positiva sofriam esse desvio, e a maioria dos raios passavam direto, porque a região do núcleo, uma grande parte do átomo, né, com exceção do núcleo, era muito vazia. Então as partículas positivas passavam com facilidade. As poucas partículas que passavam na região central, na região positiva, elas eram refletidas para o lado, né, ou para o lado ou para trás, justamente porque as cargas elétricas iguais elas se repelem, né? Elas não têm a tendência de se aproximar, elas sofrem um processo de repulsão. E por último aí a gente tem o Niels Bohr, né, que foi um pesquisador que viveu entre 1885 e 1962, e ele começou a dizer o seguinte, que a teoria do Rutherford era excelente, né, mas que ela tinha ele descobriu através de alguns testes que ela sofria uma mudança pequena aí, né? Os átomos, os elétrons, né, que ficavam girando em volta do núcleo, eles podiam saltar de camadas, né? Quando eles eram excitados, eles saltavam de camada, mudavam de camada e logo em seguida eles retornavam para a camada original dele, liberando luz. Isso explica justamente quando você coloca algum material químico na chama. Esse é o teste de chama muito conhecido. Se você coloca um material químico na chama, você consegue detectar cores diferentes de materiais diferentes. Isso devido a essa liberação de energia na forma de luz que é a mudança do elétron de camada. Ok? Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí.